Fala, caveiras! Voltamos! Professor Roger Mourão aqui com você novamente para darmos continuidade ao nosso módulo de direito administrativo, tema poderes administrativos, ok? Olha só, slide na tela para você então. Paramos no poder disciplinar, avançaremos para o poder, na verdade, vamos avançar agora para o poder regulamentar, ok? Na tela então para você, aqui onde nós paramos agora, poder regulamentar ou poder normativo, tá? São sinônimos tragos pela doutrina. Tem uma certa discrepância aqui em relação a quem pode cada um desses sinônimos, e eu trouxe para você, logicamente, termos doutrinários e jurisprudenciais. Olha só, conceito básico: poder legislativo ao editar leis, nem sempre ele possibilita que elas sejam executadas. E aí cabe quem? A administração pública criar mecanismos de, olha só, essa palavra, ó, complementação, isso daqui também, ó, complementar ou efetiva aplicabilidade ou fiel execução, tá? Fiel execução. Olha só, isso aqui é indispensável para quê? Volta aqui com o professor, que você vai entender. Perdão, o professor está meio gripado. Olha só, o que é o poder regulamentar e o poder normativo? Nem sempre que o poder legislativo ele edita leis, exemplo, a lei de drogas, elas são aplicadas com efetividade, tá? O que é isso, professor? A lei de droga, ela prevê, combina crimes e prevê penas, ok? Certo. Só que ela não fala o que especificamente que é droga. Quais os tipos de droga? Lá fala que é droga, tá? Tráfico de drogas, comércio ilegal, uso de drogas, né? Uso indevido de drogas, ok. Mas o que é droga? Aí, o Poder Executivo, por meio do Ministério da Saúde, tá? A Anvisa, tá? Ela expediu a portaria 344, tá? Que lá nessa portaria 344 da Anvisa, ela define o que é droga. Exemplo, tínhamos aí no âmbito do sistema prisional do Estado de Goiás, da Polícia Penal, a nova droga, a maconha sintética, o K4. Só que até especificar lá, foram pegas várias pessoas entrando com esse K4, com essa droga sintética, essa maconha sintética. É um papel, tipo aquele LSD mesmo, ela é feita impressa, né, impressa em folha, em uma folha especial, e aquilo ali colocava embaixo da língua, ou em cima da língua, não sei, e causava alucinação, talvez até mais forte que a própria maconha. Só que como que íamos prender as pessoas se não estava definido como droga aquilo? Não tinha como. Aí quando define na portaria 34 da Anvisa, pode efetuar a prisão daquela pessoa como tráfico, por exemplo, ou tentar ingressar com aquele ilícito na unidade prisional, ok? Certo. Dessa forma, o Poder Executivo expediu um decreto para fiel execução daquela lei, que é a lei de drogas, tá? Professor, é uma norma penal heterogênea? Sim, que são fontes normativas diferentes, uma vem do Poder Legislativo ou do Poder Executivo? Sim, são heterogêneas, tá? Mas você já entra lá no Direito Constitucional. Você vai ver com o professor do Direito Constitucional com total destreza lá, ok? Olha só, visto isso, nós temos que o Poder Executivo expediu o decreto para fiel execução da lei. Isso é o poder regulamentar, ok? De um método bem fácil, bem claro, não é o método botequês. Agora eu trago para você o conceito jurídico, pós-entendimento dessa explicação, olha só. Dessa forma, o poder regulamentar é o poder que dispõe aos chefes do executivo, olha só, poder regulamentar, chefes do executivo, olha essa discrepância, tá? De editarem decretos visando correta e fiel execução da lei. Alguns autores preferem falar, olha só, em poder normativo, no sentido de que a competência para edição de atos de caráter normativo, pois o poder regulamentar, olha só, não esgota toda a competência normativa da administração. Assim, o poder regulamentar pertence ao chefe do executivo e o poder normativo pertence a toda a administração pública, porque nós temos outros institutos a serem expedidos também, como a circular, a portaria, a própria portaria, um ofício, né? Um decreto regulamentar, que é os decretos do executivo. Nós temos vários institutos jurídicos a serem expedidos. Então, a doutrina moderna traz essa discrepância aqui, ó. Poder regulamentar pertence aos chefes do executivo e o poder normativo pertence a toda a administração pública, ok? E aí eu trago para você, ó, que essa prerrogativa, ela é somente para complementar a lei, tá? Ela não pode alterá-la, porque a função de legislar,
função de legislar é do próprio poder legislativo, tá? Por esta razão, o artigo 49, inciso 5 da CF autoriza exclusivamente o Congresso Nacional sustar os atos normativos, tá? Os atos normativos do Poder Executivo que extrapolem o poder de regulamentação, beleza? E aí o bizu que eu trago para você é complementar a lei. Entendido o assunto? Então, o poder regulamentar pertence ao chefe do executivo e o poder normativo a toda a administração pública, segundo a doutrina, porque o poder regulamentar não esgota todas as competências normativas, não falo competência legislativa, falo competência normativa, de expedir normas para fiel cumprimento da lei, tá? Que o legislativo deixou de fazer, ok? E não é legislar, tá? Não é legislar, é complementar a lei. Isso é importante destacar porque vem dessa forma em prova, ok? Avança um pouco mais com você, olha só. Poder de polícia, o nosso campeão de questões de prova. Preste atenção nisso aqui agora, que isso aqui é muito importante e cai bastante em prova, tá? Conceito jurídico para você. Basicamente, grave isso aqui, ó. É o poder que a administração pública tem de condicionar, as 3 palavras, condicionar, restringir e limitar o uso e o gozo dos bens, direitos e atividades. Bens, direitos e atividades. Quando falo em bens, direitos e atividades, tá? Bens, direitos e atividades, nós já estamos falando ali, lá na frente você vai entender a diferença de polícia administrativa, poder de polícia administrativa e poder de polícia judiciária. Mas pega esse conceito. É a prerrogativa que a administração pública tem de condicionar, restringir e limitar o uso e o gozo dos bens, direitos e atividades. Beleza? Agora vamos ao conceito jurídico, olha só. É o poder disposto ao Estado para... Vou marcar o texto aqui. Vem. Rapaz, volta aqui. Aí vem. Para condicionar, restringir e limitar o uso e gozo dos bens, direitos e atividades, ou atividades e direitos nessa ordem, tá? Em benefício da coletividade. Esse poder se fundamenta no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Disse ser poder de polícia negativo, no sentido de que por meio dele o poder público interfere na vida do particular para limitar, restringir e condicionar, tá, a sua esfera de direitos e muitas vezes impondo o dever de abster-se de praticar determinadas condutas, tá? Exemplo aqui, administrativo, é de não construir acima de determinada altura. É uma limitação a um direito de construir que a pessoa tem, tá? Aí eu avanço um pouco mais para você. Quais são as características do poder de polícia? É uma atividade restritiva, como nós já vimos, em regra natureza discricionária, em regra, tá? Possui, contudo, entretanto, alguns atos decorrendo do poder de polícia estão vinculados nos termos da lei. Exemplo aqui, o ato de concessão de licença. Por que, professor, o ato de concessão de licença? Porque a licença é um ato vinculado, tá? É o poder de polícia atuando? Sim, mas está vinculado por quê? Porque se a pessoa cumpriu todas as especificações, as exigências, a administração está vinculada, está obrigada a conceder, tá? Então, a licença para construir, a licença para dirigir e etc, ok? Avanço, olha só. Possui caráter liberatório. O poder de polícia autoriza o exercício de uma atividade. O poder de polícia é geral, destinado à generalidade dos indivíduos. Cria em regra a obrigação de não fazer. Olha só, isso aqui é importante, eu destaque aqui para você. Em regra, tem natureza preventiva, tá? Excepcionalmente, ele é repressivo. Aí eu trouxe uma questãozinha aqui para você entender. O poder de polícia administrativo tem caráter eminentemente repressivo? Está errado, tá? Por quê? Porque ele, em regra, preventivo. Excepcionalmente, ele é repressivo, tá? O poder de polícia é indelegável. Por quê, professor? Porque é uma prerrogativa pública, tá? As pessoas jurídicas de direito público, beleza? É o poder de império do Estado. Ele só pode ser delegado, como eu acabei de explicar para você, pessoa jurídica de direito público. Então, em regra, se não tem essa prerrogativa pública, ele é indelegado. Em regra, professor, mas já estudei, já assisti outras aulas suas, pode delegar, tem algumas possibilidades, tem a jurisprudência lá de Minas Gerais, de 2020, calma. Vamos devagar, vamos passo a passo que você vai entender tudo isso aqui.
Para você que já estuda mais tempo, sem novidade, mas para você que está começando agora ou está intermediário, você vai entender isso aqui, nunca mais vai ter dúvida. Até mesmo se você já estuda mais tempo e tenha dúvida, eu vou sanar nossas dúvidas agora. Olha só. Na tela então, vamos avançando aqui. Entretanto, né, contudo, todavia, no entanto, cumpre ressaltar que a execução de atividades meramente materiais e de fiscalização poderão ser delegadas a particulares, tá? Ou pessoas jurídicas de direito privado. E aí, lá na frente, já vou destacar para você um pouco mais à frente, eu vou trazer essa parte de delegação, que entra na parte do ciclo de polícia ou fases do poder de polícia, né, como a doutrina traz. Você vai entender tudo isso aqui da parte de ordem, consentimento, fiscalização e sanção, o que pode delegar, o que não pode, a partir da jurisprudência, o que pode, inclusive já caiu várias vezes em questão de prova, tá? Olha só, avança um pouco mais para você. E trouxe várias outras jurisprudências para ratificar tudo isso aqui que nós falamos e questões para massificar isso aqui na sua mente, você nunca mais errar, beleza? Olha só, avanço então. Atributos do poder de polícia. Regra geral, ele é o quê? Discricionário, coercitivo e auto-executório. Grava isso aqui. Discricionário, coercitivo e auto-executório, tá? A regra geral é o poder de polícia. Olha só. Discricionariedade. Nos casos de fiscalização desempenhada no exercício do poder de polícia, a lei confere à administração certa o quê? Margem de liberdade entre agir e não agir, agir agora, agir depois. 1 ou 2 ou 3 condicionamentos ou ações, tá? Aptos a produzir um efeito jurídico. Beleza. Essas situações exigem autoridade administrativa, juiz de conveniência e oportunidade, que é o que, professor? Discricionariedade, denominado o mérito administrativo. Entretanto, destaca-se, olha só, que existe previsão legal de atos vinculados, como licença decorre do exercício de poder de polícia em sentido amplo. Como assim, professor? A licença, tá, que é um ato administrativo vinculado, decorre desse poder de polícia. Como assim? Olha só. A autorização, os exemplos que eu trouxe para você. O poder de polícia atua de modo discricionário, porque a autorização é discricionária e precária. O que é precário, professor? Que ele pode ser revogado a qualquer momento, tá? E a licença, professor? A licença é o poder de polícia atua de modo vinculado, pois a licença é um ato vinculado e definitivo. Professor, mas desse modo, então, seria poder de polícia ainda? Seja a licença ou seja a autorização, seria o poder de polícia atuando? Sim, corretamente, beleza? É bem tranquilo isso. Vamos avançando aqui um pouquinho mais, então, para a gente matar essa questão aqui. Olha só, avanço com você. Vimos, então, volta aqui, discricionariedade, primeiro atributo. Segundo, presunção de legitimidade e veracidade. Olha só, volta aqui, professor, eu falei para você, discricionário, coercitivo e auto-executório. Por que eu trouxe presunção de legitimidade e veracidade? Porque todo ato da administração, a licença, a autorização, é um ato administrativo, correto? Correto. Munido de poder de polícia? Sim, mas é um ato administrativo. A administração está praticando. Todo ato da administração, ele é presumidamente legítimo, presumidamente verdadeiro, tá? E algumas doutrinas trazem como atributos do poder de polícia a presunção de legitimidade e veracidade por esta razão de ser um ato administrativo. Então, logicamente, o professor, como lá no começo do primeiro bloco eu falei para você que ele traria mais técnico, o professor já traz para você essa parte um pouco mais técnica, por quê? Para que você esteja amparado na prova para não errar a questão, se vier a vir dessa forma na sua prova. Regra geral que já veio até hoje em prova, discricionário, coercitivo e auto-executório, mas algumas doutrinas trazem discricionário, presumidamente legítimo ou verdadeiro, coercitivo e auto-executório. Já trago para você para ficar fácil, beleza? Olha só. Então, avanço aqui na tela. Presunção de legitimidade e presunção de veracidade. Olha só. Por serem atos praticados com poder de polícia, atos administrativos, eles presumem-se ser legítimos e verdadeiros, assim como todas as condutas praticadas pela administração pública, tá? Todas. Contudo, essa presunção é relativa porque admite prova em sentido contrário, exemplo, a multa de trânsito. Professor, aplicou a multa de trânsito, exemplo clássico, né? Aplicou a multa de trânsito, presume-se ser legítima e verdadeira a ação da gente pública? Presume-se. A multa de trânsito, você tem o período de recorrer dela? Tem. Então, nesse período, você pode provar que realmente aquela sanção, aquela aplicação daquela multa de trânsito, ela não foi da forma que deveria, ou mesmo nem houve aquele ato praticado para que gerasse essa sanção? Pode também, sem novidade. Então, ela permite prova de sentido contrário? Permite prova de sentido contrário, beleza? Avançando então, olha só. Coercibilidade. Trata-se de atributo que impõe obrigação, submissão, tá, do ato, obrigatória submissão do ato
a todos que encontrem-se em seu círculo de incidência, ou seja, poder do Estado de impor obrigação aos particulares, ainda que o particular não concorde. Esse atributo decorre da imperatividade, que é o poder de império, poder extroverso. Isso aqui, para alguns, é o melhor de todos, né? Você fala, ó, bota lá, fala, vai, Zé, levanta. Levanta, 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 levanta. Isso, vira, mão na cabeça. Sem novidade, você está coagindo ele a fazer o que você quer? Está. Ele vai te obedecer? Ele vai te obedecer, pode ter certeza, tá? Ele vai te obedecer. Então, é uma forma de coerção, de coagi-lo? Sim, é uma forma de coagi-lo. Você, Estado, tá? Na figura do Estado. Você tem essa prerrogativa de coagi-lo, assim? Tem, tá? É um atributo, uma característica do poder de polícia, poder de coagi-lo. Botou lá, vai levantar. E ele vai levantar, beleza? Avançando aqui, olha só. Autoexecutoriedade, tá? Autoexecutoriedade é o atributo pelo qual o exercício do poder de polícia não depende de autorização prévia, né? Autorização prévia do poder judiciário, podendo a administração executar diretamente as medidas e sanções decorrentes da polícia administrativa. É bastante comum verificar que o atributo nas interdições realizadas no estabelecimento que não cumpre as normas de saúde e higiene públicas. Entretanto, a autoexecutoriedade não impede o controle posterior da atuação administrativa pelo Poder Judiciário, ou seja, o controle de legalidade, ok? O que é isso, professor? Eu dei o exemplo aqui de uma interdição do estabelecimento, que é essa autoexecutoriedade. A fiscalização chegou lá no estabelecimento, verificou que está tudo fora da validade, ou está insalubre o local, está nojento, pode autuá-lo e fechar o local para essas adaptações, para essa resolução desses problemas? Pode. Precisa lá, ô juiz, tá ruim, tá podre o lugar, posso fechar o lugar? Não, não precisa. Aí eu trago o mesmo exemplo que eu dei. O cara tá com a faca, vamos trazer para o ambiente prisional. O cara tá com a faca, ou com a arma que seja, né? Hoje, graças a Deus, não temos mais armas no sistema prisional, mas o cara tá com a faca, armas para os presos, né? Polícia tem, tá? Mas, aí o cara tá com a faca, fez uma faquinha lá, artesanal, e você viu a faca dele, você já bota lá e fala, vai Zé, levanta, para a mão na cabeça, levanta a cabeça. Devagarzinho, levanta a cabeça e tal. Tá com a agenda dele? Tá, aquele atributo nós vimos. Você precisa, voltando ao atributo da autoexecutoriedade, você precisa correr previamente ao juiz, você viu o cara tá com a faca, ou ele tá com a faca na mão, indo em direção a outro detento para matar outro detento, ou que seja agredi-lo, só lesioná-lo, qual que é a intenção dele, não sei. Você precisa, falou, Zé, só um minutinho, pera aí, vai lá no juiz, o juiz, o cara tá com a faca, vai matar outro ladrão ali possivelmente, tal, posso ali abordá-lo, posso coagi-lo, condicionar ali, mesmo que momentaneamente, a sua liberdade de vir, os seus direitos, as suas atividades, posso? A juiz pode. Aí chegou lá e morreu, cara, mano. Cheguei à tarde. Precisa disso? Não precisa. Você vai auto-executar essa ação, ela é presumidamente legítima e verdadeira, porque é um ato administrativo que você está praticando, vai coagi-lo momentaneamente, auto-executório, porque você não vai socorrer previamente ao juiz ou ao Poder Judiciário para executá-lo, mas posteriormente essa sua ação, ela pode ser revista pelo Poder Judiciário quanto aos aspectos de legalidade? Pode. É isso que diz para você nosso conceito jurídico, beleza? Olha só, e condições de validade. Condições de validade da ação, olha só. A ação tem que ser o que, professor? Proporcional, tá? Proporcional. E os meios empregados têm que ser legais, tá? Tem que estar dentro da lei, dentro da legalidade. Então, o que é a proporcionalidade dessa ação? O poder de polícia autoriza limitações, restrições, condicionamentos, tá? Mas nunca supressão total de um direito individual, direito de propriedade particular, só poderá ser feito por desapropriação. A sua atuação, no exemplo que eu dei aqui agora, de abordá-lo, tem que ser proporcional? Lá no primeiro bloco, o exemplo, tem que ser proporcional, tá? E a legalidade, olha só. Os meios devem ser legítimos, tá? Exemplo aqui da demolição de obras. A destruição de bens particulares, de emprego, de força física só se justifica com expedientes extremos, tá?
por meio do poder público, enquanto houver outros meios de realizar, o poder de polícia tais medidas devem ser evitadas. Ou seja, só em ambientes extremos, tá? O uso de força e etc. Mas pode usá-lo? Pode, desde que esteja dentro da legalidade, ok? Reitero para você, desde que esteja dentro da legalidade, não faz cagada, tá? Vamos lá, vamos lançar então um pouco mais, olha só. Fases do poder de polícia. Fases do poder, volta aqui, professor, pronto. Fases do poder de polícia, o que é isso? Ou chamado pela doutrina ciclo de polícia. O que é isso, professor? Ordem, consentimento, fiscalização e sanção. Professor, o que é isso? São as fases do poder de polícia ou do ciclo de polícia. O que é ordem? É quando a administração ela cria uma normativa a ser seguida. Essa é a fase de ordem. Consentimento. Consentimento. O particular ou administrado, ele precisa de algo dentro dessa normativa criada, tá? E aí ele solicita a administração consente, licença, autorização, que seja, dá licença para construir, licença para dirigir, autorização de funcionamento, tá? Trouxe exemplos administrativos. Eu estou mesclando aqui nesses exemplos administrativos com exemplos práticos da nossa atividade, da nossa função. Não falo nossa porque você já vai ser policial penal do Estado de Goiás, amém? Amém. Exemplos práticos da nossa atividade para que você entenda. Então, cria a normativa, o particular ou administrado precisa dessa normativa e ele solicita essa autorização e a administração consente, a segunda fase, consentimento. Fiscalização, terceira fase. Criou a normativa, consentiu, ou seja, autorizou ou licenciou, né? Ela fiscaliza para ver se essa normativa está sendo cumprida, tá? Fiscaliza para ver se essa normativa está sendo cumprida. Então, a terceira fase, fiscalização. E aí, se ela não está sendo cumprida, a última fase, que é a sanção, aplicação de penalidades, beleza? Então, vamos ao conceito jurídico aqui, olha só. Quando a administração cria uma obrigação, uma ordem a ser seguida, tá? Ou seja, a fase normativa, consentimento, particular, qualquer, ou quer, precisa, tá? De algo, precisa dessa autorização, ou seja, o consentimento da administração pública. E a fase fiscalizatória, olha só, a administração pública fiscaliza para verificar se as ordens foram cumpridas. E a fase sanção, se verificou o descumprimento, tá? Ou seja, não está sendo cumprida a ordem, a administração aplica uma sanção administrada, uma penalidade administrada, beleza? Aí é onde eu falei para você que entra a parte da jurisprudência. Temos o que, professor? Temos o que? A parte de delegação. Lembra que eu falei para você que entraria na parte de delegação? É aqui. Temos o regra geral, o poder de polícia é indelegável, somente a pessoa jurídica de direito público, que é uma prerrogativa pública, um poder do Estado, que é uma pessoa jurídica de direito público, tá? Olha só. Então, regra geral é indelegável, só pessoa jurídica de direito público. Mas, como nós vimos, algumas fases de fiscalização ou execução material, que é o quê? Consentimento e fiscalização, da execução material, consentimento e fiscalização, podem ser delegados a pessoas jurídicas de direito privado, ok? Olha, regra geral é isso. Anterior à nossa jurisprudência era dessa forma, mas a partir de 26 de setembro de 2020, nós tivemos um julgado, tá? Pelo Supremo, foi pelo Supremo, teve julgado, relator do ministro Luiz Fux, foi lá em Minas Gerais, uma empresa de ônibus, tá? Nós temos a possibilidade de delegação da sanção a uma pessoa jurídica de direito privado. E eu vou trazer tudo isso para você agora. Acompanhe comigo aqui na tela, olha só. Anteriormente, era dessa forma aqui, ó. Dica para matar a questão de prova. Regra do poder de polícia é indelegável, pessoa de direito privado, trata-se de poder de império do Estado, pode ser delegado apenas a pessoas de direito público. Ok. Entretanto, poderia-se delegado a particulares ou pessoas de direito privado, somente essas fases aqui, ó, consentimento e fiscalização. Isso aqui é antes, ok? Agora, olha só. A partir de 26 de 10 de 2020, recurso extraordinário 633782, olha só, olha as fases, preste atenção. É constitucional a delegação do poder de polícia, tá? Primeiro, por meio de lei, tá? Primeiro, por meio de lei, meu marca-texto. Segundo, pessoa jurídica de direito privado. Segundo. Terceiro, elas têm que ser integrantes da administração pública indireta, tá? Terceiro, tem que ser integrantes da administração pública indireta, beleza? Meu marca-texto aqui, volta. De capital social, majoritariamente público.
Até aqui, olha só, preste atenção, até aqui você lembra de quem? Quando ele fala integrante da administração pública indireta, pessoas de direito privado, capital majoritariamente público, quem tem capital parte público, parte privado? Sociedade de economia mista, tá? Até aqui, tudo bem. Que preste exclusivamente, olha só, volta aqui, que preste um serviço exclusivamente público de atuação própria do Estado, ou seja, a sociedade, nós temos a empresa pública e a sociedade de economia mista, tá? Mas quando ele falou majoritariamente público, nós restringimos a sociedade de economia mista. Ambas prestam serviço público ou exploram a economia? Sim. Tá, mas aqui ele já restringiu, ó, exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado. Ela tem que prestar um serviço público, tá? E em regime não concorrencial, que é o mesmo que dizer que é em regime de monopólio. Por que eu estou trazendo essa palavra? Porque já vem questão de prova dessa forma, tá? Que atuava em regime de monopólio, que é o mesmo que em regime não concorrencial, não tem concorrência, tá? Então, serviço público de atuação própria do Estado ou em regime de monopólio não concorrencial. Dessa forma aqui, meu querido, volte com o professor aqui. Dessa forma, nós temos agora a modificação que pode ser delegada à fase sancionatória, ou seja, de aplicar sanções para a pessoa jurídica de direito privado, mas tem que ser especificamente nessas condições e esses requisitos são cumulativos, tem que ter todos esses requisitos, tá? Tem que ter, reitero, tem que ter todos esses requisitos, beleza, meu querido? Então, volte aqui. Dessa forma, a fase de sanção também pode ser delegada a uma pessoa jurídica de direito privado, tá? Então, nós temos a fiscalização e o consentimento, todas essas três fases podem ser delegadas. Aqui, regra geral, já poderia, e essa daqui somente nesses termos, tá? Mas lembrando, os requisitos são cumulativos. Beleza? Avanço então um pouco mais. Nós temos a discrepância, a diferenciação entre polícia administrativa e polícia judiciária. Vamos à tela para você entender isso aqui. Trouxe jurisprudência para ratificar. Olha só. Polícia judiciária, ela atua, olha só, a partir da ocorrência do ilícito penal, tá? E a polícia administrativa, ela atua na prevenção ou na repressão do ilícito administrativo. Isso aqui, olha só, é o mesmo que dizer para você que, lembra que eu falei, ó, que a poder de polícia condiciona, restringe, limita o uso e o gozo dos bens, direitos e atividades? Sim. Professor, tá, mas quando comete um ilícito, por exemplo, ilícito penal, vai ser regido por quem? Pelo direito processual penal. Quando o Poder Judiciário aplica uma penalidade, por exemplo, é poder de polícia, professor? É poder de polícia, só que é o poder de polícia judiciária, tá? Judiciária. E aí aplicou a penalidade, o cara foi preso, tá? Sob a custódia do Estado. Aí lá dentro da unidade prisional é quem, professor? Poder de polícia também? É o poder de polícia, é o poder disciplinar. E agora, professor? Poder disciplinar, porque aí ele já tem esse vínculo específico com a administração pública, e aí já não é poder de polícia mais, tá? Lembra, então, poder de polícia ele é preventivo, tá? É preventivo, e o poder de polícia judiciária é repressivo. Ele é preventivo e repressivo nos ilícitos administrativos, e o poder de polícia judiciária é repressivo no ilícito penal. Olha só, avança um pouco mais para você. Quem tem esse poder de polícia judiciária? Polícia Civil e Polícia Federal. Polícia Administrativa, todos os órgãos, olha só, todos os órgãos e entes federados. Polícia Judiciária, ela é preparatória para o quê, professor? Para uma futura atuação jurisdicional ou instrução processual penal, tá? E a Polícia Administrativa basta-se a si própria. Incide aqui, ó, sobre os indivíduos. E aqui incide sobre as atividades, bens, direitos individuais, tá? Individuais.
Olha só, é predominantemente repressiva e aqui é o quê? Punição de crimes. Punição de crimes. Predominantemente preventiva, imposição de multas, advertência, suspensão de atividades. Professor, por que, perdão, que dentro da atividade, por que dentro da unidade prisional, quando ele comete uma falta prevista na LEP, é poder de polícia é poder disciplinar e não poder de polícia? Porque, olha só, volta aqui na tela. Ele está cometendo, olha só, ele está cometendo uma falta, prevista na LEP, e não um crime previsto no Código Penal, tá? Ele, suponhamos que desobedeceu uma ordem prevista na LEP, ele tem, aliás, deveres, ele tem o dever de manter a cela limpa, está previsto na LEP. E aí ele descumpre essa medida. Ele está cometendo uma falta, seja leve, médio, grave? Está. Ele pode sofrer sanções aquilo ali? Sim. Visto que ele tem um vínculo específico, esse é o ponto-chave, ele tem um vínculo específico com a administração pública, essa relação de sujeição especial, é o poder disciplinar aplicado ali. Agora, a partir do momento que ele comete um crime, um homicídio, por exemplo, que ele vai ser julgado, vai ter um processo penal regido pelo ali, o Poder Judiciário, né, pelo direito processual penal, aí já é um ilícito, um crime previsto no Código Penal, homicídio, você permitiu matar alguém, correto? Ótimo, dessa forma, aí já entramos no poder de polícia, inclusive o poder de polícia judiciária, beleza? Temos essa discrepância em relação ao recluso, ao detento, mas preste atenção nisso. Poder de polícia administrativa atua eminentemente preventivo, mas repressivo também, tá? Ora repressivo nos ilícitos administrativos, e o poder de polícia judiciária repressivo no ilícito penal. Então, olha só, o poder de polícia administrativa incide sobre bens, direitos e atividades, e o poder de polícia judiciária incide sobre pessoas, tá? Ótimo. Tem essa ideia, você não erra mais questão de prova. Agora eu avanço com você um pouco mais na parte da jurisprudência, olha só. São espécies de autarquia, olha só. Os conselhos profissionais. Professor, conselho profissional tem poder de polícia? Olha só, os conselhos profissionais são criados por lei, possuem personalidade jurídica de direito público. Aqui já matava a questão, mas olha só a jurisprudência. Exercendo atividade tipicamente pública, ou seja, fiscalizando o exercício profissional. Os conselhos são dotados de poder de polícia e poder arrecadador, tá? Poder de polícia e poder arrecadador. Então, os conselhos profissionais têm poder de polícia, professor? Tem, por quê? É uma pessoa de direito público, tá? Se for a primeira turma, tá, do STF, olha só, ministro Luiz Fux também, julgado em 2015, ok? Avanço com você um pouco mais. IBAMA e PROCON, professor? Olha só, possui interesse jurídico exercer atividade de polícia administrativa ambiental dentro da área da competência de licenciamento do município, do estado? Olha só, atividade fiscalizatória, nociva do meio ambiente, de banco, interesse jurídico suficiente para exercer o poder de polícia, tá? Ó, concede interesse para exercer o poder de polícia administrativa, ainda que o bem esteja situado na área de competência de licenciamento ou do município ou do estado, tá? Nos termos da legislação federal. Então, tem poder de polícia o IBAMA? Sim. PROCON, professor, tem poder de polícia para impor sanções? Tem, olha só. PROCON detém poder de polícia para impor multas, artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, decorrente das transgressões às regras ditadas pela Lei 8.078 de 90. Assim, a sanção administrativa aplicada pelo PROCON reverte em legitimidade em virtude do seu poder de polícia, julgado em 2016, tá? Avanço com você um pouco mais para as sanções de polícia. Visto então que estes órgãos têm poder de polícia, professor? Sim, eles têm. Ok? Olha só, para não ficar muito extenso avançando nas sanções de polícia, eu vou finalizar o nosso bloco aqui, tá? Não perde, porque eu tenho a parte final das jurisprudências e das questões de fixação para você entender isso daqui, beleza? Sem mais delongas, 5 minutinhos, toma seu café, toma sua água rapidão e volta com o professor. Quem já me conhece, vamos avançar.